Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre recuperação judicial, que tem crescido por conta aí da pandemia. Para bater esse papo com a gente, está conosco o Ailton Leite, que é nosso vice-presidente adjunto de Economia e Finanças, e também o Jaime Petra, que é sócio da Marcos Martins Advogados. Mas antes de passar a bola para o Ailton, que vai conduzir esse podcast, eu quero pedir você duas coisas. Não, três coisas, vai. Uma delas, acessar a Anefac nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas. Segundo, acessar anefac.org e conhecer a nossa grade de eventos. E terceiro, acessando o nosso site anefac.org, você também terá detalhes sobre o evento que será no dia 30 de julho, que é o nosso Simpósio de Recuperação Judicial Anefac. E os nossos convidados aqui vão falar um pouco para vocês, mas é só uma prévia, hein? Tem muito mais lá. Dia 30 de julho, às 9 horas, online, Simpósio de Recuperação Judicial Anefac. Ailton, a bola está contigo. Pode começar aí o nosso podcast. Obrigado, Emerson. O nosso evento de hoje é sobre recuperação judicial, considerando o crescimento de empresas em recuperação e falência por conta da crise econômica motivada pela Covid-19. E hoje o nosso convidado é o Dr. Jaime Petra Mello, advogado especialista em recuperação judicial, que vai falar sobre recuperação judicial e todos os outros fatores que acompanham. Tudo bem, doutor Jaime? Obrigado por estar comparecendo aqui na Anefac. A Anefac agradece. Obrigado, Anefac. Obrigado, Ailton. Essa oportunidade é uma oportunidade única, é uma oportunidade importante para que a gente converse entre diversos ramos, né, entre diversos ramos do conhecimento humano que objetivam, de uma maneira ou de outra, gerar uma economia mais eficiente. E no direito, no ramo do direito especificamente, nessas situações de crise, nessas situações em que a doença humana ataca e que faz uma doença econômica, institutos como da recuperação judicial, da recuperação extra ou mesmo da falência acabam ganhando bastante relevância e são importantes de serem debatidos numa troca de experiências entre o jurídico, né, e as outras áreas da economia, da contabilidade, que têm contato e relevância nesse momento. Olha, não poderia ser a primeira pergunta. O que é uma recuperação judicial? Mas entre as muitas formas que o direito tem de enfrentar as situações críticas, e as situações críticas referentes ao crédito em si, a recuperação judicial é uma forma muito especial, muito diferente das tradicionais. Em quase todas as outras formas que o direito prevê, há sempre uma ideia de adversariedade, há sempre a ideia de um processo judicial em que duas partes vão brigar, né? Uma com interesse A, outra com interesse B, e esses interesses entram sempre em conflitos. A recuperação judicial é um processo especial, mas, ao mesmo tempo, é um ambiente de negócio especial, um ambiente de negócio controlado especial, que os interesses, embora no primeiro momento possam até parecer contraditórios, né, o interesse do credor contra o interesse do devedor, da recuperanda, eles são interesses que tendem a se harmonizar, tendem a chegar num resultado bom negociado. Essa é a grande ideia. Não é um processo tradicional, não tem aquela característica de processo que um briga com o outro, que um faz guerra com o outro. É um processo diferente. E por ele ser diferente, ele representa, para os próprios juristas, para os próprios operadores dos direitos, advogados, juízes, promotores, um campo incerto, um campo de difícil apreensão. Então, os advogados especializados, os juízes especializados, eles acabam tendo uma visão diferente, acaba sendo um campo um pouco mais de difícil trabalho do que é o tradicional dos processos. Mas é isso, é um ambiente de recuperação do crédito, ou melhor, é um ambiente de recuperação da empresa, e isso é fundamental. Como disse um juiz, a recuperação judicial não é uma doença, é um remédio, né? A recuperação judicial foi pensada para ser um remédio. Aliás, hoje, né, diferente do que acontecia no passado, hoje, pelo menos já desde do advento dessa lei, e da década de 1970 para cá, embora a gente não tenha percebido isso ainda com muita evidência,
Os 3 institutos que regulam a situação crítica do devedor no Brasil, eles foram pensados como remédio. A recuperação judicial, a recuperação extrajudicial, essas estão no nome, em termo recuperação, mas a falência também foi pensada nesse momento como remédio. Antigamente, falência era quebra. Eu ia lá, quebrava a banca, igualzinho que se fazia nas feiras medievais. Diferente. Agora, a falência ela segue também um determinado princípio de preservar ao máximo as atividades, preservar ao máximo, dentro do que for possível, os empregos, e o objetivo liquidatório mesmo, de recuperação do crédito, recuperar o dinheiro, ele não é que ele fique em segundo plano, mas ele acaba tendo uma prevalência menor em função desses grandes direitos sociais ou desses grandes movimentos sociais por trás dessas ideias. Então, recuperar, né, ou resolver de maneira remediada é melhor, né, para o direito, para a economia, para os negócios, do que simplesmente um belo processo, uma bela sentença e uma punição para quem sofreu uma situação crítica. Né? Eu tenho 2 perguntas. A Lei 11.101, que é da recuperação, e é uma lei desde 2005. A minha primeira pergunta é, de lá para cá, a lei evoluiu, mudou, alterou? E uma pergunta que sempre me fazem qual é a diferença, depois eu queria que você falasse, entre a recuperação judicial e a extrajudicial. Está dentro da mesma lei? Enfim, gostaria dos seus comentários. A nossa lei de recuperação para direito é uma lei muito nova, né? A gente está falando aí de uma lei de 2005 para cá, 15 anos é nada, né? Em termos de direito, 15 anos é uma lei muito jovem. A lei anterior, né, o Decreto-Lei 7661, que era a antiga lei de falências, ele ficou desde a década de 40 até o ano 2000. Então, ele ficou aí 60 anos. E antes disso, né, as quebras, as falências, as situações de concordatos eram reguladas pelo Código Comercial de 1850. Então, tinha 110 anos quando ele foi mudado, o Instituto. Então, a nossa lei é uma lei recente. Mas, ainda que ela seja uma lei recente, muita coisa mudou no mundo, né? Por incrível que pareça, pelo menos no mundo das recuperações, no mundo da crise das empresas. As universidades europeias começaram a ter uma matéria específica nas universidades de direito na Europa sobre estudos da empresa em crise. E os Estados Unidos, que é o modelo inspiratório da nossa própria lei, começou a também mudar algumas coisas. Nós não tivemos alterações legislativas, nós temos vários projetos de lei correndo, tivemos várias propostas de mudanças, nós tivemos aí, há uns 4 anos atrás, um grande embate entre fisco, Ministério da Economia, Fiesp, classe dos empresários, bancos, etc. e tal, para colocar projetos de lei de adequação. Esses projetos não andaram, veio a pandemia, e, no fim das contas, hoje a gente tem aí uma série de projetos de lei em vias de serem aprovados, que podem mudar sensivelmente a lei, mas que ainda não chegaram lá. Nem o projeto que nasceu na pandemia, nem o projeto que foi pensado para a situação do coronavírus, ele acabou travado aí em discussão no Senado. Mas o que há de grande novidade é uma aproximação muito mais da escola europeia, em que, antes de eu tratar a crise, eu pretendo tratar a pré-crise. Ou seja, faz com que a gente comece a negociar antes da crise chegar, ou impõe que o devedor comece a olhar e falar assim, poxa vida, está na hora de eu sentar com meus credores, a coisa está ficando feia, eu preciso olhar, eu preciso ter uma conduta ativa e proba de olhar e falar assim, olha, a água está chegando no pescoço, vamos sentar e conversar antes que eu tenha que ajuizar. Esses projetos, eles criam aí umas fases intermediárias, umas fases iniciais ou pré-recuperação de negociação, alguns com maior ênfase, alguns com os maiores cuidados e garantias jurídicas, outros um pouco mais rápido, um pouco mais sério, como o próprio projeto da pandemia, esse que está lá no Senado, né? Ele cria uma fase assim, meio abrupta de pré-negociação, já em situação crítica, o que é questionável, mas, de toda maneira, é uma tentativa de se aproximar ao que mudou no mundo, e o Brasil não mudou ainda, mas é uma tentativa de se aproximar ao que está mudando no mundo em direito das empresas em crise. Quando você comentou isso que está no Senado, é aquele projeto de lei 1397,
que, por conta da pandemia, vai permitir as empresas negociarem antes de entrar em jogo. Você está se referindo a esse projeto, né? Esse mesmo. O 1397, ele é um projeto, ele é um projeto inspirado muito no modelo de negociação de Portugal, muito no modelo de negociação francês, que são basicamente o modelo geral da diretriz europeia. Esse projeto, ele tem lá a sua parte referente à situação crítica, à situação da pandemia em si, que créditos e que ele foi criado dentro da pandemia? Ele nasceu... foi pensado, foi criado dentro da pandemia, ele é um projeto criado dentro da pandemia, mas ele tem inspirações já nas discussões que vinham acontecendo antes. O grupo que o criou, né, assim, o grupo jurídico que o criou, é um grupo que vem atuando há bastante tempo, que vem influenciando, que é um grupo formado por juízes, juristas, daqui de São Paulo, do Paraná, de outros estados do Brasil, do Rio de Janeiro, com esse foco de melhoria da lei nossa, da nossa lei atual. E esse projeto, então, ele tentou olhar a situação da pandemia, tentou olhar aquelas situações críticas. Então, você vai ver no projeto, por exemplo, uma divisão de crises pré-pandêmicas, então empresas que já estavam em crise antes do dia 20 de março, né, e que não é a pandemia, mas talvez a pandemia pode até ter dado um petelecozinho, empurrado a empresa para o estado definitivamente crítico. Mas ela trata quem já estava em situação crítica e daqueles que entraram em situação crítica por causa da pandemia. Mas nesse contexto todo, ela tem esse viés de criar uma fase negocial anterior, de tentar não ajuizar, porque afinal de contas o ajuizar é caro, muito caro, né? O custo financeiro da manutenção de um processo de recuperação judicial é extremamente relevante, é extremamente caro e precisa ser posto na conta. E às vezes os advogados, os assessores financeiros não alertam, né, suficientemente para o tamanho da conta que vai aparecer para o devedor. O Jaime, também por conta da Covid, hoje tudo é por conta da Covid, né? E esse provimento da Corregedoria Geral, agora recente, do dia 9 de julho, né, o que eles chamam de 19/2020, que fala da mediação. Queria que você comentasse um pouquinho. É algo que nasceu aqui no Brasil ou a gente também copiou dos outros países? O que você fala sobre isso daí? Pois é, a inspiração é a mesma, né? A inspiração é cada vez mais, isso não é só na recuperação judicial, mas cada vez mais percebe-se que os juízes, assim, sem fazer uma crítica pessoal, mas percebe-se que o juiz de direito, ele não é talvez a pessoa mais adequada para resolver uma crise de negócio. O melhor seria que negociantes, né, comerciantes, pessoas do mesmo segmento da comunidade econômica resolvessem as crises econômicas. Essa é uma tese muito, muito antiga no direito, chamada The Business Judgment Rule, a regra do julgamento do negócio. Ninguém melhor que eles. Então, para evitar ajuizamentos, ou seja, para criar situações em que eu vou levar para um ajuizamento de uma recuperação, ou seja, vou instaurar um processo, vou criar uma situação jurídica complicada, vou criar uma formalidade imensa, porque o processo, por mais simples que seja, ele cria certas formalidades. A Corregedoria de São Paulo, a Corregedoria de Justiça de São Paulo, lançou esse provimento, cujo objetivo é instaurar uma fase de mediação antes do começo ou antes da decisão de ajuizar um processo. Pensando exatamente nisso, o processo de recuperação judicial vai demandar custas, vai demandar uma série de coisas. Então, o judiciário, para que ele não receba uma carga de processo que pode se tornar ineficiente lá na frente pelo próprio custo do processo, né, pela própria dificuldade que é esse processo, ele acabou, então, criando esse expediente. É uma mediação. Mediação é um momento em que para um pouco a litigiosidade, tira um pouco da guerra, né, remete para alguém especial, para alguém com capacidade, um mediador com capacidade. Quem? Por exemplo, um executivo de finanças, como é o caso da ANEFAC, um controller, um ACO, alguém que é neutro às partes, mas que tem um bom conhecimento daquele mercado e da crise que está envolvido e que vai fazer uma aproximação, vai possibilitar com que as conversas das partes, né, múltiplos credores e um devedor, não se tornem adversarial, não se torne guerra, se torne algo em busca de um acordo, né? O pessoal de Harvard costuma dizer, inclusive, o seguinte:
eu vou buscar uma negociação não posicional, ou seja, não sentado na minha posição, mas no ambiente geral, no ambiente do mercado, né? Então, essa é a noção. Duas coisas. Ele é só aqui em São Paulo, porque é da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. E ele é só na fase pré-processual. Mas é só em São Paulo que saiu? São Paulo tem esse que você está se referindo, tem uma iniciativa semelhante no Rio de Janeiro e, que eu saiba, também uma no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eu não vi outras iniciativas nos demais tribunais, mas deve seguir a mesma lógica, deve ter o mesmo sentido. Isso por quê? Porque o tribunal, no meu modo de ver, na minha maneira de perceber esses provimentos, o motivo que ele trouxe esses provimentos, está percebendo que estamos muito atrasados com a tramitação do projeto da pandemia. O projeto que, para o bem ou para o mal, tá tendo críticas positivas e críticas negativas, mas teríamos lei, né? O projeto não andou. E, ao não andar, instaurou uma certa insegurança. E essa insegurança precisa ser debelada, precisa ser tirada para que a economia volte, para que a vida volte, né? E aí, então, os tribunais tomaram essa iniciativa. Tem problemas jurídicos, óbvio, mas é uma iniciativa, né? Na falta de andamento, na falta de desenvolvimento da lei, bom, ainda bem que o tribunal entrou e fez alguma coisa. Voltando agora, Jaime, um pouquinho falando da RJ, uma empresa que está em recuperação judicial pode ser vendida? Como é que você compra uma empresa que está em recuperação judicial? Você fala com o acionista, você fala com o administrador judicial, com o juiz, com quem que você fala quando você quer comprar uma empresa que está em RJ? Bom, o nosso modelo de recuperação judicial é um modelo né, que se chama aí na teoria econômica, né, de cash auction, né, de leilão do dinheiro ou leilão dos ativos. A ideia é que eu possa vender, é que eu possa também criar entradas, né, e fazer com que essas entradas, de certa maneira, ajudem a pagar a conta, né, de toda a comunidade de credores que se envolvem ali. No Brasil, nós temos um elenco grande de meios possíveis de recuperação judicial, substituição de administradores, criação de sociedades de empregados, etc. E temos as formas de venda das empresas, né? E aí a gente tem 3 formas de venda de empresa que a gente pode considerar na nossa lei. A chamada venda direta, alguém vai lá, faz um bid dentro do processo, né? faz uma oferta dentro do processo e compra essa empresa, ou é autorizada, é feita uma autorização e compra essa empresa. Há uma forma indireta, e desculpe aí a palavra velha, né, mas é a palavra ainda que a gente usa em direito, que é a compra da azienda, do estabelecimento comercial, ou seja, só dos ativos, né, que compõem a empresa. O CNPJ eu deixo para lá, né, o CNPJ fica lá sofrendo, padecendo ainda, tentando se recuperar, mas eu compro aquela ideia. E aí vem o terceiro, que é o grande momento, que é o grande modelo, que é a compra com liberação dos passivos. Essa é um procedimento mais formal. Essa é prevista no plano de recuperação. Olha, eu vou vender tal unidade e entenda, eu tenho que vender unidades, eu não tenho que vender a empresa inteira, porque a empresa inteira precisa se recuperar. Se a empresa não for recuperável, se ela só for vendida, ela não é uma empresa que merece recuperação judicial. Ela é uma empresa que está em estado de insolvência e mereceria uma liquidação e seus ativos seriam adquiridos por uma outra empresa. Ou seja, na nossa linguagem, a gente ainda usa, lá na Europa, a gente começou a abandonar, a gente ainda usa o termo falência. Mas, enfim, essa modalidade em que eu posso comprar parte da empresa, parte de uma unidade de produção, nós usamos o termo UPI, unidade produtiva isolada, esse modelo passa por um leilãozão como se fosse uma licitação. É feito um projeto lá dentro do plano ou posterior ao plano de recuperação, numa nova aprovação do plano, numa emenda ao plano, expõe-se o que é a UPI, né, o que é essa unidade que vai ser transacionada, com tudo, lá, com lista de ativos, com laudos, com demonstrações contábeis, etc. E inicia-se um procedimento de leilão. Deixa lá a empresa para ser vista, essa unidade para ser vista, analisada.
abre-se propostas e a proposta mais vantajosa depois é selecionada pelo devedor, né, de acordo com os critérios objetivos que ele tiver estabelecido lá no plano, e homologada pelo juiz. Essa não carrega passivos. Essa não carrega o passivo. As outras carregam. Né? As outras formas carregam passivo. Olha, é uma pena, né? Pela quantidade, às vezes eu vejo de empresários que estão em RJ e quando você pergunta de UPI, ele não sabe o que é uma UPI. E eu sinto porque os empresários, não só todos, os executivos, deveriam conhecer muito bem a lei. Eles estão em recuperação judicial. Alguns não sabem o número da lei, mas enfim. Jaime, queria que você comentasse um tema que muito pouco se fala. O que você recomenda? Qual é a tecnologia que uma empresa que está em recuperação pode usar e que está disponível? Eu vejo muita gente controlando em Excel, em planilha. E qual é a tecnologia que você recomenda para uma empresa que vai entrar ou que já está em recuperação judicial? Existem uma série de ferramentas hoje, né, ferramentas gerenciais. Eu acho que o grande diferencial numa ferramenta dessa é uma ferramenta que consiga. Eu não conheço ERPs ou sistemas assemelhados que tenham uma ferramenta específica, mas que consegue correlacionar o crédito que está em recuperação com o momento dele dentro da recuperação, a classificação dele dentro da recuperação. Tem um certo grau de confusão, via de regra, né, que se faz com a classificação da falência, que é diferente. A recuperação judicial ela tem 3 ou 4, né? Na verdade 4, mas assim, em termos mais estritos, 3 grandes classes de credores, 3 grandes tipos de credores. Os credores alimentares, que têm regras próprias, que têm regras próprias de aprovação, que têm regras próprias de votação e representação. E aí estão os credores do direito do trabalho, né, os empregados, via de regra. Aqueles credores de garantia real, que são aqueles credores que têm um determinado bem dado ou em penhor, ou em hipoteca, ou em anticrese. Essa é mais velha ainda do que a azienda, né? Essa palavra ainda é mais velha. Mas, enfim, de toda maneira, e uma terceira classe que são os demais credores, todos, com exceção do fisco, é óbvio, e com exceção daqueles chamados extraconcursais, que são os credores com alienação fiduciária, com uma propriedade indireta, né, garantida na lei. Eu não conheço ferramentas que, além de classificar, façam esse filtro específico, falando assim, ó, esse credor está pago, esse credor não está, esse credor tem ou não condições de votar, vai votar nessa classe sobre essa condição. E, óbvio, o que vai acontecer com eles entrando ou saindo. Os parceiros, e aí não é o advogado, os parceiros bons parceiros financeiros, bons parceiros de controladoria, que quando chegam com a empresa em crise para trabalhar, eles acabam trazendo um belo controle em planilhas, em ferramentas específicas, mais derivados dos seus sistemas, é óbvio, mostrando qual é a previsão de quórum, como é que está se comportando, qual é a previsão de votar ou não votar, como é que está o comportamento de determinados credores nesse contexto. Isso seria muito bom ter uma ferramenta que fizesse isso. Eu não conheço. Mas a gente está caminhando também para um outro modelo. A gente está caminhando para um modelo, e aí é um modelo de economia, na verdade, né? Não é de direito, em que todos os contratos e relações econômicas começam a acontecer não mais no mundo, vamos botar assim, real, né, no mundo da rua, mas num ambiente virtual. E esse ambiente virtual tende a começar a ser todo coligado, o chamado blockchain. Quando todos os contratos, quando todas as relações econômicas estiverem em ambiente de blockchain, em ambiente de controle geral, a situação crítica vai aparecer no momento 0, ou melhor, no momento até -1, já vai avisar, o cara está em default, o cara está ruim, né? Credores sentem e negociem. E vai causar aí um abalo e vai causar um novo modelo de tratamento do crédito. Há quem diga, entre nós juristas, que nós vamos abandonar o modelo de recuperação judicial, recuperação da empresa, para o modelo de reestruturação do crédito, de acordo aí com os 2 prêmios Nobel de 2016 de economia, que é o Hart e o Hallström. Então, a gente tem aí um futuro
diferente quando a informática estiver totalmente conectada, quando ela estiver totalmente coordenando a nossa vida. Eu acho que nós temos um grande espaço aí, que é a tecnologia, né? E, Jaime, esse assunto é um assunto longo, ficaríamos o dia inteiro aqui. Mas quero agradecer a você pela presença, pelos ensinamentos aí da recuperação judicial. E o Dr. Jaime é do escritório do Dr. Marcos Martins, então meu agradecimento ao Dr. Marcos também pelo apoio. E vamos nos falar mais vezes. No dia 30 nós temos o nosso evento de recuperação. Jaime, muito obrigado. Você quer fazer o seu agradecimento, seu encerramento? Eu queria só agradecer mais uma vez à ANEFAC pelo convite. Estou à disposição para outros convites e espero vocês no evento, no dia 30, em que a gente vai ter uma oportunidade de conversar melhor sobre o tema, né? E com mais profundidade e com profissionais de outras áreas contribuindo com o nosso desenvolvimento desse tema de recuperação, que é bastante rico e bastante complicado. Obrigado, ANEFAC. Obrigado. Você será convidado. Obrigado, Emerson. Agora é com você. Muito obrigado. Muito bem, então você ouviu aí esta conversa entre o Ailton Leite e o Jaime Petra, que falaram de temas muito importantes e que serão mais explorados no nosso Simpósio de Recuperação Judicial ANEFAC, que acontece no dia 30 de julho, às 9 horas. Vou repetir para você anotar. Dia 30 de julho, às 9 horas, online, o nosso Simpósio de Recuperação Judicial ANEFAC, com esses convidados que estavam aqui conosco no podcast, trazendo mais assuntos, mais dinâmica, e você, inclusive, pode participar, mandar sua pergunta, tirar sua dúvida. Aguardo você lá. Bom, acesse a ANEFAC nas redes sociais, estamos presentes em todas elas, LinkedIn, Facebook, Instagram e no YouTube, e o nosso site, anefac.org, conheça a nossa grade de eventos e faça a sua inscrição para o nosso Simpósio de Recuperação Judicial, dia 30 de julho, às 9 horas. Este foi mais um episódio do nosso podcast Momento ANEFAC. Eu sou Emerson Dias e volto contigo no nosso próximo episódio.